No versículo 1, porém, e eu chamo a sua atenção para o primeiro versículo, nós encontramos o ensino fundamental. Se o ensino principal é prega a palavra, mas há um fundamento, há uma motivação. Por que pregar a palavra? O que incentiva a igreja do Senhor Jesus a pregar a palavra é o ensino fundamental. Encontra-se no versículo 1, que diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, Timóteo, por tudo isso, prega a palavra. O fundamento, a motivação, a segurança para a pregação da palavra não é a igreja, não é o pregador, não é o apóstolo, é o Senhor Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo, porque Jesus é quem Ele é, e porque Jesus faz o que Ele faz, então você prega a palavra. Porque se Jesus não fosse quem Ele é, e Ele não fizesse o que Ele faz, não valeria a pena pregar a palavra. Nós estaríamos aqui em vão, meus irmãos, em vão, cantando cânticos, lendo a palavra, fazendo orações. Só há sentido em quem somos e o que fazemos, porque Jesus é Senhor. E é o que Paulo diz a Timóteo, observe no versículo 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, e ele qualifica Jesus como Senhor, que há de julgar vivos e mortos. E agora Paulo apresenta duas perspectivas sobre a identidade e a missão de Jesus. Ele diz, pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, Jesus está se manifestando na terra, e Ele está construindo e expandindo o seu reino na terra. Então, porque Jesus está fazendo o que Ele faz, prega a palavra. Qual é a ideia do texto, meus irmãos? A ideia do texto não é da igreja, dos pregadores, dos missionários, indo à frente, chamando as pessoas a se converterem a Cristo, e Jesus atrás, amparando, apoiando. Não é esta a ideia do texto. O contrário, é Jesus à frente. Ele está se manifestando, Ele está expandindo o seu reino, Ele que é o Senhor, Ele está chamando as pessoas, Ele está convertendo corações. Então a igreja, vendo o Cordeiro de Deus, quem Jesus é, o que Ele faz, nós corremos atrás, dizendo ao mundo, olhe o nosso Senhor, olhem para o nosso Senhor, Ele é o Senhor e Salvador, olhem para Jesus. Essa é a nossa missão. Gisbertus Vultius, mistiólogo do século XVII, na Holanda, ele dizia que a Missio Dei é a Missio Dei Trinitatis, ou seja, a missão do Deus triuno. É o Pai amando e enviando o Filho, é o Filho derramando o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê, e é o Espírito Santo chamando e selando aqueles que o Pai está chamando para a salvação. Portanto, alguém perguntou, mas se a Missio Dei é a missão de Deus, e é Deus quem faz todas as coisas, qual é a missão da igreja? E Gisbertus Vultius respondeu, a missão da igreja é só sair pelo mundo dizendo, olhem o que o meu Deus está fazendo. Essa é a nossa missão, no seu trabalho, do outro lado da rua, onde você estuda, com seu colega, na rede social, do outro lado do mundo, é nós falarmos na nossa língua, ou em qualquer língua, olhem o que o nosso Deus está fazendo. Portanto, o ensino principal prega a palavra, mas o ensino fundamental prega por causa de Cristo, pela sua manifestação e pelo seu reino. E meus irmãos, nós precisamos sempre sermos relembrados que nós somos chamados por Deus a cumprir a nossa missão de pregar a palavra do Senhor com fidelidade, em toda parte, na expectativa de Deus fazer alguma coisa. Na expectativa. Eu gosto de imagens, e a imagem que sempre vem à minha mente quando eu penso sobre fé e missão, é a imagem do crente indo para a cama à noite, deitando ali, e o último pensamento que passa à sua mente é aquele pensamento de paz, porque a sua vida está nas mãos do Senhor, mas também um pensamento de expectativa. Se Deus se agradar, amanhã alguma coisa nova e boa pode acontecer. Se Deus quiser, se Deus quiser. Nós caminhamos, essa fé nos leva a caminhar com paz,
Tenha paz em nome de Jesus. Você está em boas mãos. Caminhar com expectativa. Deus pode fazer alguma coisa nova. Deus pode fazer. Rossana e eu, quando trabalhávamos com os concombas, houve a conversão de uma pessoa, uma senhora, que muito chamou nossa atenção. Era no início do trabalho, havíamos pregado o evangelho, aquele senhor Mebá, eu já falei sobre ele aqui, veio a Cristo, outras pessoas vieram a Cristo, e resolvemos fazer o primeiro culto aberto. Seria o primeiro culto com aqueles primeiros crentes, embaixo de uma árvore. Cada árvore tem um dono, então tomamos emprestado uma árvore principal no meio da aldeia, não sei por que até hoje, mas ele nos emprestou metade da árvore. Ele disse, olha, vocês podem se reunir do lado de cá da sombra, mas era suficiente, e ali nos reunimos, e naquela manhã preparamos o culto, adoração a Deus, testemunhos de como vieram ao Senhor Jesus, pregação da palavra, aquele culto, aquele momento muito especial. Havia poucas pessoas no culto, éramos poucos crentes em Cristo, mas havia algumas centenas de pessoas em um grande círculo observando o que esses cristãos estão fazendo. Era o primeiro culto, era uma novidade. E todos estavam ali, aqueles concombas da aldeia, observando o que os cristãos estão fazendo. E depois, ao fim daquele culto, nós começamos a orar pelas pessoas que queriam ouvir mais o evangelho, várias pessoas chegando, orávamos com umas pessoas, com outras pessoas, e de repente a minha atenção foi chamada por uma mulher que vinha em minha direção se arrastando. Eu olhei para aquela senhora e eu a conhecia. Era uma senhora de outra tribo, não era concomba, era da tribo Xocosse. E essa tribo ficava a uma aldeia mais ou menos a 5, 6 quilômetros dali. Eu já havia estado ali, já havia pregado o evangelho, inclusive na sua própria casa. Aquela senhora, ela havia tido paralisia infantil quando criança, então suas duas pernas eram mirradas, e ela não conseguia usar as pernas, nunca caminhou. Então usava apenas as palmas das suas mãos e seus antebraços para se arrastar ao redor da sua casa. O seu pai tinha uma bicicleta e quando ela precisava ir em outro local, ele a levava em uma bicicleta. E ela nos disse que naquele dia pela manhã, depois de ouvir o evangelho, o Espírito Santo falou ao seu coração e ela amanheceu naquele dia com um pensamento. E o pensamento foi o seguinte: eu preciso de Cristo. Meus irmãos, esta é a manifestação do Senhor Jesus. Homem nenhum produz isso. Igreja nenhuma produz isso. Missionário nenhum organiza isso. Isso é ação de Deus. Ela amanheceu pensando, eu preciso de Cristo. E disse, meu pai, eu soube que os cristãos vão se reunir na aldeia vizinha, em Coni. Eu preciso de Cristo, eu quero chegar até lá. Seu pai disse, eu não quero cristãos aqui em minha casa, não vou levá-la. Pediu aos seus irmãos responderam no mesmo tom, nós não vamos levá-la. Ela não pensou duas vezes, ela começou a se arrastar 5 quilômetros da sua aldeia até a aldeia onde nós estávamos reunidos. Por isso ela chegou no final da manhã. Quando aquela mulher chega, seu cabelo sujo de mato, porque passou pelo meio do mato, seu dorso sujo de lama, porque havia lamaçais. E quando ela chamou minha atenção, a sua mão e seu antebraço sangravam, porque havia pedras pelo caminho. Horas e horas se arrastando, ofegante. Eu olhei para ela, assustado, o que aconteceu? Ela olha para mim, recupera o fôlego e diz, será que eu cheguei tarde demais? Ou eu também posso entregar a minha vida ao Senhor Jesus? O evangelho é o poder de Deus, poder de Deus. Você prega a palavra, porque Cristo está se manifestando na terra. Essa é a nossa motivação. Nós temos uma foto linda, as mulheres da igreja limparam aquela senhora, ela cobriu o seu rosto com as duas mãos, e ali ela entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E nós fomos para casa pensando o seguinte, que poder é este? Que fala com uma mulher de uma outra tribo, em uma outra língua, em outro lugar. E ela se arrasta durante a manhã inteira, no meio do mato, da lama, por cima de pedras, debaixo de zombaria, para entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Que poder é este? Não é poder da igreja, não é poder do pregador, não é poder de um programa missionário, é o poder de Deus, porque Cristo está se manifestando na terra. Então sejamos encorajados,
tudo que você fizer, pregando a palavra, perto ou longe, até os confins da terra, é semente lançada. Se Deus se agradar, qualquer coisa pode acontecer. Ensino principal, pregue a palavra. Ensino fundamental, pregue por causa de Cristo. Este é o nosso fundamento, essa é a nossa motivação, é o Senhor Jesus. Mas há um ensino complementar nos versículos 3 e 4. E o ensino é este: pregue também por causa dos homens. E eu vou colocar dessa forma: a principal motivação para pregarmos a palavra é Cristo. A principal necessidade são os homens. Eu repito, a principal motivação é o Senhor Jesus. A principal necessidade somos nós, são os homens. São aqueles que estão quebrados e perdidos. No versículo 3, versículo 4, lemos assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Ou seja, a chamada sã doutrina, a verdade de Deus, não é fácil. Não é fácil. Essa coceira nos ouvidos é um incômodo. Eles ouvirão, é difícil, é uma palavra pesada. Você é pecador e está perdido, é pesado. Este é o Evangelho. Você está nas trevas, precisa de luz, é pesado. Este é o Evangelho. Você não vai conseguir se salvar pela ciência, pela tecnologia, pela experiência, pela sociedade, pela política. Essa palavra é pesada. Este é o Evangelho. A sã doutrina, meus irmãos, é uma palavra difícil. Ela vai incomodar. E os homens incomodados, eles vão criar seus mitos, suas fábulas, suas mentiras, para dizer, bem, essa é a nossa verdade. Ela é mais aconchegante. Ela me agride menos, ela me coloca menos contra a parede, ela me trata assim de maneira que eu me sinto melhor. É esta a verdade que eu quero. E começam a buscar essas meias verdades, mentiras completas, essas fábulas, esses mitos, porque fogem dessa verdade bíblica pesadíssima. O ser humano sem Cristo está totalmente perdido e condenado. Não há nada mais do que trevas. Nós, como igreja, precisamos pregar a verdade completa. Completa. É pesada, seremos criticados, não cai bem na nossa geração, você falar duro, é preciso você ter um jeito, sugerir alguma coisa, mas nós vemos na palavra de Deus, a verdade é esta: sem Cristo é escuridão, sem Cristo são trevas, sem Cristo você está perdido. Quando nós pensamos no desafio da evangelização, e ontem alguém fez essa pergunta, no desafio da evangelização em nossa geração, eu creio que há três barreiras, há várias, mas citarei três. Há três barreiras principais para a evangelização bíblica em nossos dias. A primeira é a maneira como a sociedade passou a enxergar a Bíblia. E eu mencionei isso ontem. No passado, a Bíblia era vista como um livro, pelo menos especial. Quando eu era criança, meu pai, pastor presbiteriano, ia visitar alguns não cristãos, eu acompanhava. Eles não eram cristãos, mas quando ele abria a Bíblia, as pessoas tinham um certo respeito, até uma certa expectativa, alguma coisa especial nesse livro, alguma autoridade espiritual. Hoje não é mais assim. A Bíblia, ela é percebida pela nova geração como um mito cristão, como uma palavra retrógrada, até mesmo perigosa, a ser evitada. Portanto, a maneira como a sociedade passou a enxergar a Bíblia, essa maneira mudou, e nós precisamos perceber isso. Portanto, evangelizar com o pressuposto de que aquela pessoa compreende a Bíblia como um livro que tem autoridade espiritual, esse tempo passou. Nós precisamos, assim, evangelizar de maneira apologética, primeiramente explicando a veracidade da palavra de Deus. Precisamos primeiro fazer um preparo, ensinando
como Deus se revelou na palavra, para depois mostrar a realidade e o ensino da palavra. A maneira como a sociedade enxerga a Bíblia mudou. Uma outra barreira, a maneira como a sociedade enxerga o pecado. Antes do relativismo cultural, há 4, 5 décadas atrás, o pecado, nesse linguajar nosso cristão teológico, pecado que é erro, mas o pecado era percebido pela sociedade em geral como um erro espiritual, cultural e moral. Hoje não é mais assim. O pecado é percebido pela presente sociedade apenas como um erro moral, como matar, como roubar, como se corromper. Esse erro moral, sim, ele deve ser condenado. Mas não como erro espiritual, porque se não há um Deus único e absoluto contra quem pecar, não há erro espiritual, e muito menos erro cultural, porque tudo que é cultural deve ser tolerado. Não é este o ensino? Deve ser tolerado. Portanto, quando nós falamos sobre pecado, o que eles compreendem de pecado é diferente. Estamos falando linguagens diferentes. Nós precisamos não apenas citar o pecado, mas exemplificar o pecado e acusar o pecado na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, para que a consciência de pecado seja bíblica e completa. Uma mudança na maneira como a sociedade passou a enxergar o pecado. Não apenas a Bíblia, o pecado, mas uma maneira diferente como a sociedade hoje enxerga Cristo. Veja, às vezes ouvimos alguém dizendo a sociedade atual rejeita Cristo. Eu não creio assim. Você pode até mesmo evangelizar um francês no sul da França, num ambiente totalmente pós-cristão, ele não vai rejeitar Cristo. Você pode falar a esse francês, eu sou cristão, e ele vai responder, que bom para você, seja feliz, seja feliz. A sociedade não rejeita Cristo, a sociedade rejeita a singularidade de Cristo. Este é o ponto. A sociedade rejeita esse ensino que há somente salvação em Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Esta é a mensagem que é colocada contra a parede. Essa é a mensagem que é recusada, que é rejeitada, que é confrontada. Por isso, meus irmãos e irmãs, na pregação da palavra, nós precisamos levantar mais alto a Bíblia como palavra de Deus. Nós precisamos falar do pecado como erro não apenas moral, mas também espiritual contra Deus e cultural na expressão da nossa cultura. E nós precisamos falar em alto e bom som que só Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Essas são barreiras para a evangelização, nós precisamos estar atentos a essas barreiras e nós precisamos começar a trabalhar dentro dessa perspectiva de mudança da sociedade em relação às verdades de Deus a partir da nossa casa, pois nossos filhos, eles são os primeiros a serem expostos a essa maneira diferenciada de se enxergar quem é Deus e o que Ele faz por nós. Princípio central, principal, esse ensino prega a palavra. O ensino fundamental prega por causa de Cristo. O ensino complementar prega também por causa dos homens. E nós chegamos ao último ensino, versículo 5, vamos chamar de ensino pessoal, prega guardando o seu coração. Guardando o seu coração. É interessante que o apóstolo Paulo, ao escrever ao jovem Timóteo, Paulo ele não gasta muito tempo tentando ensinar Timóteo a transitar no meio eclesiástico e missionário. Anotaram nessa carta? Ele não gasta muito tempo ensinando Timóteo a fazer ali bons relatórios, a conseguir um espaço ministerial entre os apóstolos. Ele tem uma ênfase, ele tem uma agenda inspirada por Deus. Ele quer que Timóteo caminhe servindo a Jesus, mas guardando o seu coração. E encontramos aqui o versículo 5. No versículo 5 lemos assim, tu, porém, ou seja, Timóteo, seja diferente. Essa expressão, tu, porém, pode ser traduzida mais literalmente dessa forma, seja diferente. Ele diz, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, meus irmãos e irmãs, é possivelmente o ensino mais
desafiador e difícil de toda essa carta. Porque tu, porém, significa seja diferente. Jovens, é muito comum o sexo antes do casamento, é isso que se vê em toda parte. Mas tu, porém, você é crente, seja diferente. Casais, adultério, precisamos ter uma visão mais aberta, isso é comum, se vê em toda parte. Mas vocês são crentes, sejam diferentes. A corrupção, se corromper, trocar algum favor, mesmo de maneira ilícita, isso é normal em toda parte, mas você é crente, seja diferente. Tu, porém, é um chamado de Deus, para a igreja de Deus ser diferente. E com isso ela prega também o Evangelho. E Paulo, ensinando Timóteo a ser diferente, ele traz aqui 4 conselhos. Eu vou citá-los rapidamente. O primeiro conselho, ser sóbrio. Não é isso que ele diz? Ser sóbrio. Diga comigo, ser sóbrio. Ser sóbrio significa seja equilibrado, não seja radical. Em outras palavras, Timóteo, não seja um criador de casos. Aquela pessoa que encrenca com tudo, que está lá observando só para ver aquele probleminha. Pastor, aqui parece que colocaram 5 centímetros à esquerda. Não é assim que fazemos nessa igreja. Aquela pessoa que olha e diz, o coral na terceira estrofe ali, parece que desafinou um pouquinho. Eu vou chamar a atenção. Não seja um criador de casos. Não seja um dificultador, não seja essa pessoa extremada, ser sóbrio, ser equilibrado, seja um facilitador. Um facilitador. Em segundo lugar, ele diz, suporta as aflições. Em outras palavras, Timóteo, é o seguinte, não será fácil. Ser cristão e ser fiel a Deus não é fácil, suporta as aflições. Você passará por dificuldades. Eu falei na primeira noite, eu repito, nós fazendo a vontade de Deus, enfrentaremos dificuldades, provações, problemas que não teríamos se não fizéssemos a vontade de Deus. Deus não nos promete a isenção do sofrimento, Deus nos promete a sua presença, não é isso? A sua presença. Ele não diz, faça a minha vontade e não terão provações. Ele diz, faça a minha vontade e eis que estarei convosco, quando, meus irmãos? Foi fraco, quando, meus irmãos? Todos os dias. Há algumas coisas, na verdade, muitas coisas que nós não sabemos quanto ao amanhã, mas uma coisa nós sabemos, nós não estaremos sozinhos. Ele está conosco todos os dias. Suporta as aflições, não é fácil, mas eu estou com você todos os dias. Terceiro conselho, faça o trabalho de um evangelista. Agora é preciso compreender essa frase. Paulo não está dizendo a Timóteo, evangelize. Se ele quisesse dizer evangelize, ele diria de maneira mais clara, evangelize. Pregue a palavra, evangelize. Mas ele está dizendo, faça o trabalho de um evangelista. Vocês se lembram em Efésios 4:11, Paulo diz que Cristo chamou alguns para ministérios específicos, para serem apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. O que Paulo está dizendo a Timóteo é, Timóteo, eu sou apóstolo, você é evangelista, faça o seu trabalho, não queira fazer o meu. Faça o seu trabalho de evangelista. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, não queira ser outra pessoa. Não se compare com outras pessoas. Não fique ali observando e namorando os dons que outra pessoa tem. Ah, se eu falasse como fulana de tal, se eu tivesse aquele carisma como aquele meu irmão, se eu estivesse naquele lugar, naquela posição, como aquele casal, não queira ser outra pessoa. Timóteo, cumpra aquilo que Deus colocou em suas mãos, faça o seu trabalho, não queira fazer o trabalho de outro. Meu irmão, minha irmã, não queira ser outra pessoa. Deus fez você uma pessoa única em toda a história, tem um nome, chamado por Deus, cuidado por Deus. Você tem dons, tem talentos, tem oportunidades, tem história, tem agenda. É nessa medida que Deus quer usá-lo. É nessa medida. Faça o seu trabalho de um evangelista. E por fim, cumpre o ministério, ou seja, vá até o final. Timóteo, o mais importante, às vezes, algumas pessoas dizem, o mais importante é começar, ou o mais difícil é começar, ou o mais difícil é terminar, não sei. Mas eu costumo pensar que o mais difícil é o meio. O mais difícil é perseverar. É começar, você está animado.
Para terminar, há pessoas caminhando com você. Mas no meio, para perseverar, essa é a parte mais prolongada da nossa fé e daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Vá até o final, persevere nesse meio prolongado. Ensino central, pregue a palavra. Ensino fundamental, pregue por causa de Cristo. Ensino complementar, pregue também por causa dos homens. E o ensino pessoal, pregue, mas pregue guardando o seu coração. Não quero que você trabalhe e produza, mas que perca a sua fé ou perca a sua paz. Eu quero que você guarde o seu coração. Gostaria de encerrar trazendo à sua mente, em 3 minutos, a história de uma mulher de Deus, ainda pouco conhecida em nosso meio, mas você pode depois assistir algumas entrevistas dela. Ela já é falecida, mas deixou no YouTube algumas entrevistas preciosas, a doutora Helen Roseveare, uma missionária inglesa. A doutora Helen, ela faleceu em 2016, aos 91 anos de idade. Ela era uma missionária ligada à WEC International. E a doutora Helen, essa missionária inglesa, era uma pessoa brilhante. Aos 28 anos, ela já tinha se formado em medicina em Cambridge, já tinha um doutorado em medicina, um curso rápido de enfermagem e tinha um treinamento como paramédica. Era uma pessoa assim, fora da curva. Deus a chamou para ser missionária. Ela se apresentou na sede da WEC International lá na Inglaterra. Ela disse: eu quero ser missionária no local com maior necessidade. Eles falaram: doutora Helen, o local com maior necessidade hoje é o Congo, porque no Congo, na África ali, eles passam por uma guerra civil e os hospitais foram destruídos e não há médicos e os missionários tiveram que sair. Ela foi para o Congo, missionária, nova, solteira, chegou ali no Congo, foi para o interior. A primeira ação da doutora Helen, ela abriu uma escola de enfermagem e ela formou 200 missionárias africanas enfermeiras, espalhou pelo país. Foi uma revolução. Primeira ação da doutora Helen. Ali ela tinha um critério, ela orava a Deus pelas necessidades, mas não comentava as suas necessidades perante os homens. E ela olhou, não havia hospital naquela região, uma clínica tinha sido destruída. Ela disse: Senhor Deus, se o Senhor enviar recursos, vou construir um hospital. O seu pastor na Inglaterra, sem saber de nada disso, ela não escreveu cartas comentando, etc., sentiu um desejo, levantou uma oferta, e um grupo de irmãos disse: nós queremos ofertar para alguma coisa importante naquele país. Chegou o dinheiro, ela construiu um hospital com capacidade para 120 leitos, e preparou o hospital, e ali treinou os enfermeiros, e começou a atender aquelas pessoas no interior daquele país. Mas era um momento muito difícil, era uma guerra civil, os cristãos e missionários estavam sendo também perseguidos, alguns até mesmo sequestrados, e a doutora Helen foi sequestrada. Ela passou um bom tempo em cativeiro e passou momentos trágicos da sua vida. Naquele cativeiro, a doutora Helen, ela escreveu um diário. Eu queria apenas ler 2 entradas. Ela disse assim: eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram e agrediram dia a dia. Passou momentos terríveis. E certo dia ela escreveu: em uma das noites o horror ultrapassou todos os limites e fui violentamente abusada sexualmente. Senti que Deus havia me abandonado. Logo no dia seguinte, ela acordou e escreveu: logo depois senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor Jesus me encontrou com braços abertos e indizível amor. Seu conforto foi total e eu entendi que o seu amor me era suficiente. Foi depois liberta do cativeiro, voltou para a Inglaterra, passou 1 ano hospitalizada, fratura no corpo, os dentes, a alma quebrada, foi tratada, acompanhada. 1 ano depois, a diretoria da missão a chamou: queremos ver como você está. Ela disse: estou pronta, quero voltar para o Congo. Eles falaram:
não vamos levá-la para lá. Lá a situação está pior do que estava quando você ali esteve. Ela disse, vocês me enviam para o Congo, ou saio da missão e vou sozinha. Vou pela minha igreja está disposta. A missão orou e mesmo ali angustiada, enviou doutora Helen para o Congo. Voltou para o mesmo lugar. Uma grande tristeza em seu coração, porque aquele hospital construído, tão belo, havia sido totalmente destruído. Ela disse, Senhor Deus, o Senhor é o povo desse povo, o Senhor é o Deus desse povo, e o Senhor é o Deus desse hospital. Se o Senhor quiser, alguma coisa diferente pode acontecer. A mesma igreja sentiu um toque especial de Deus, levantou outra oferta, enviou, ela reconstruiu aquele hospital, agora com capacidade para 250 pessoas, 250 leitos, construiu uma maternidade e deixou ali uma escola de paramédicos. Uma mulher usada por Deus. Depois de muito tempo naquele país, ela gastou os últimos anos da sua vida mobilizando missionários para a obra do Senhor. Antes de falecer, ela escreveu um artigo, e eu queria encerrar. Foi um artigo escrito para missionários, serve para todos nós aqui. Eu queria encerrar lendo apenas a última parte desse artigo. Prestem atenção comigo. A doutora Helen disse assim, meus irmãos e minhas irmãs, o problema é quando nós não queremos só Jesus. Nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus, mas queremos também os aplausos. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e queremos ser os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós devemos desejar somente Jesus. De certa forma, meus irmãos, o maior desafio da missão não é aquilo que nós fazemos, é sinceramente em nossa alma desejar só Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, ore comigo nesse momento. Senhor Deus, nós olhamos para a Tua Palavra e olhamos para o Senhor da Palavra. E ao mesmo tempo olhamos também para nós. E conhecendo os nossos corações enfraquecidos, fragilizados, nós somos tomados por essa convicção da nossa necessidade do Senhor em nossas vidas. Precisamos do Senhor para crer e fazemos novamente essa oração. Deus, aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Precisamos do Senhor para seguir a caminhada cristã sem perder o rumo. Deus, guarda a nossa casa e família em nome de Jesus. Precisamos do Senhor para experimentarmos a verdadeira comunhão dos santos. Deus, guarda essa igreja em nome do Senhor Jesus. E precisamos do Senhor também para frutificar, para sermos sal que salga, luz que brilha, uma árvore que frutifica, com aquilo que o Senhor dá e o que o Senhor ensina. Deus, dá-nos essa oportunidade de nós cumprirmos a missão em nome do Senhor Jesus. Com a motivação certa, por causa de Cristo, no poder de Cristo, para a glória de Cristo, e também guardando o coração, com muita paz de alma, muita paz de coração, sabendo que os resultados, os frutos, venham do Senhor. Mas, ó Deus, livra-nos de nós gastarmos a nossa vida correndo atrás do vento. Livra-nos de nós tratarmos coisas secundárias e até mesmo fúteis, como se fossem as coisas mais importantes da nossa vida. Abra os nossos olhos para podermos aproveitar cada dia da nossa vida servindo o Senhor Jesus. É a nossa oração, em nome do Senhor.